Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Final de semana marca a grande final da Copa do Mundo do Catar. Amanhã tem a decisão do terceiro lugar e domingo, na hora do almoço, conheceremos uma nova tricampeã do mundo. Veterano volante da Silva foi a novidade, entre aspas, do treino do Guarani na tarde desta sexta-feira. Fortaleza deve confirmar empréstimo de atacante para o futebol argentino. E Casa anuncia a contratação de um lateral esquerdo e já conta com 11 jogadores anunciados para a próxima temporada. Negociação não evolui e Ceará perde lateral esquerdo para o Sport de Recife. Ferroviário faz amanhã primeiro de uma série de 3 amistosos antes da virada do ano. FIFA define que Mundial Interclubes será em Marrocos e hoje completa 10 anos que pela última vez um clube sul-americano conquistou o Mundial Interclubes. 18h08 no ar, Vale Esportes com o nosso timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. O Joada Sorte Cap na sua primeira edição está imperdível. Tem carro e muito dinheiro. No quarto sorteio tem um Fiat Argo 0 km. É isso mesmo, um Fiat Argo zerinho direto pra sua garagem. E mais R$3.000 no primeiro e segundo sorteio, R$4.000 no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte tem 40 prêmios e R$500. Tudo na dupla chance de ganhar. Só custa R$10. Comprando o Joada Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Joada Sorte Cap. Promoções Natal Beira Rio. Bacia acoplada Selite 3 e 6 litros, Arias Branca R$ 334,90. Assento sanitário original Selite na cor branca R$ 32,90. Argamassa C2 de 15 quilos rejunta mix R$ 13,50 o pacote. Preços para pagamento à vista ou no Pix, válidas até 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque da promoção. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. WhatsApp 99840 1976. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Pavimento Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. O Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe!
Concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10 mil em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no programa Vale Esportes, o nosso timaço da Vale FM nesta sexta-feira. Estamos chegando, sextou aqui na 99,9, aqui ao nosso lado, o grande JF. Boa noite, João Filho. Boa noite, Marco. Um abraço. Boa noite para você que nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM. Último programa da semana, em um final de semana que marca, meu querido Marco Valério, o encerramento da maior competição do mundo em termos de futebol. A Copa do Mundo vai chegar ao seu final neste fim de semana. Teremos a disputa de 3º e 4º lugar amanhã. E no próximo domingo, como você colocou em manchete, vamos conhecer mais uma seleção, agora que será tricampeã do mundo, né? E me chama a atenção, João Filho, o número de torcedores brasileiros que vão torcer para a Argentina no final de semana, no próximo domingo. Parece que estão deixando um pouquinho a questão da rivalidade, pelo menos algumas pessoas ou muitas pessoas, para torcer pela seleção sul-americana, muito em função de um cidadão chamado Messi, que além de ser um jogador espetacular, teve sempre uma carreira muito correta. Então tem muita gente torcendo, já que o Messi está ali já encaminhando o final da carreira, para que a Argentina seja campeã com o Messi, assim como já teve o Maradona, grande ídolo do torcedor argentino campeão. Quem sabe também o Messi aí levantando a taça do mundo, muito embora no final de carreira, mas jogando muito e pode até ser o craque da Copa, viu, João Filho? Tem grandes possibilidades de ser o craque da Copa, faz por onde, é um grande jogador. Essa questão do brasileiro torcer para a Argentina, temos que respeitar. Eu penso que se domingo a seleção brasileira estivesse na final da Copa do Mundo, o torcedor argentino não ia torcer para o Neymar, não ia torcer para o Richarlison, não torceria de forma alguma para a seleção brasileira. Isso aí você tem plena razão, João Filho. O torcedor da Argentina realmente não é muito chegado no futebol brasileiro. Veja que apesar da rivalidade,
E até deixando um pouquinho de lado essa decisão de domingo, Sim. nós, torcedores brasileiros, admiramos muito os jogadores da Argentina. Aqueles que jogam aqui nos clubes brasileiros, que já passaram nas principais equipes do Brasil. A gente sempre valoriza o futebol argentino e o futebolista argentino, que é muito talentoso, né? Já na Argentina, eu acho que eles também respeitam o futebol brasileiro, só que não gostam mesmo. Mas tanto é que você não vê nenhum jogador brasileiro jogar nas equipes argentinas, não é? E você não vai ver um argentino, um cidadão argentino, eu pago pra ver um cidadão argentino com camisa da seleção brasileira. Isso não tem mesmo não, João Filho. Um cidadão argentino, uma cidadã argentina, eu não vi até hoje nesses meus 38 anos de vida. Se você tiver visto, eu acredito que não. Mas o cara não vai colocar a camisa da seleção brasileira. E já que você falou em camisa, me veio aqui uma lembrança, porque eu já estive em Buenos Aires determinada vez, durante quase uma semana, e lá nas lojas a gente não vê nenhuma camisa da seleção brasileira exposta para a venda. Muito diferentemente aqui do Brasil, aonde você chega que tem loja de material esportivo, vai ter camisa da Argentina. Tem camisa da Argentina exposta ali no manequim, ou então lá na galeria para vender, e você vê lá uma grande quantidade, e vende muito. Lá eles não só não usam, como sequer fazem questão de vender. Agora, claro, independentemente de toda essa situação, como você bem disse, claro que a gente entende o respeito, o carinho, a atenção, a torcida que muitos brasileiros têm pelo Messi, e por isso boa parte da torcida brasileira vai estar torcendo pra gente. Eu até me arrisco a dizer que se a seleção brasileira estivesse na final domingo, Lionel Messi não torceria para o Brasil. Bom, aí você tá querendo falar pelos outros. Lionel Messi não torceria para o Brasil. Sejamos bem sinceros. Ele é amigo do Neymar. Sim, mas é argentino, Marco. E qual é o problema se é argentino? Corre nas veias o sangue da rivalidade. Corre nas veias o sangue da rivalidade. É um cidadão, é um craque de bola, mas é argentino. Ponto final. Pensamento desse que vos fala. Mas JF, o fato de ter nascido na Argentina não torna ele uma pessoa menos qualificada do que quem nasceu em qualquer outro país. Não estou desqualificando. Estou dizendo aqui que se o Brasil estivesse na final domingo, ele seria um dos muitos, milhares de argentinos que não torceriam para que o Brasil fosse campeão. Bom, vamos deixar esse assunto para logo mais nos nossos palpites, até porque amanhã também tem a decisão do terceiro lugar, a simpaticíssima seleção de Marrocos, que conquistou muitos admiradores durante essa Copa contra a seleção da Croácia, que foi Mas é um jogo interessante, algoz do Brasil nas quartas de final. O Brasil está colecionando algozes, né? A Bélgica, a Croácia... Tá virando ponto comum o Brasil perder para todo mundo. A grande verdade é essa, Virou chacota. Então vai aumentando o número de seleções que se transformam nas nossas algozes, né? Naquelas que nos tiram da Copa do Mundo. Foi assim com a França, com a Holanda, com a Bélgica, com a Alemanha, com a Croácia. Quer dizer, a gente tá perdendo de quase todo mundo de uns tempos pra cá. Com a Holanda num espaço de 4 anos, né? Porque foi com a Holanda em 2010, caiu nas quartas. Com a Holanda perdeu a decisão de terceiro lugar em 14. Aí vem Bélgica em 18 e agora a Croácia em 22. França 2006. França 2006. Isso pra ficar só nesse milênio. Só nesse milênio, né? Eu não quero voltar pros anos 1990 pra trás não, né? Enfim. Bom, mas eu vou torcer pro Marrocos amanhã, JF. Vai? Vou torcer por Marrocos, porque é uma seleção muito simpática. A seleção que escreveu uma linda história na Copa do Mundo, viu? Com muita garra, muita dedicação, atletas dedicados, focados, sem brincadeira, com um único objetivo, levar a seleção o mais longe possível. O Marrocos queria a final. O Marrocos fez por onde chegar à final. Mas olha só, eu acho, João Filho, que chegaram na final as duas melhores seleções. Não sou torcedor da França, muito menos da Argentina. Simplesmente vou assistir o jogo e ganhe quem for melhor. Agora,
indiscutivelmente reconheço que chegaram na final as duas melhores seleções do torneio. As duas melhores. Antes da Copa começar, eu listava aqui, eu acho que você há de lembrar, as minhas 3 favoritas eram França, Brasil e Argentina. O Brasil ficou pelo meio do caminho, mas França e Argentina chegam à decisão e fizeram por onde? E fizeram por merecer. Realmente foram as duas melhores seleções da Copa do Mundo. Apesar de Marrocos ter feito um trabalho muito bonito, mas foi uma surpresa. França e Argentina têm camisa, tradição, histórias, títulos, grandes craques e muito futebol. E por isso, merecidamente chegam a essa grande decisão. Duas excelentes seleções. Tomara que a gente possa ter um jogo bem bacana, bem animado no próximo domingo. E pra mim, sinceramente, que vença o melhor. De preferência a França. A hora no Timaço. Em Juazeiro são 18h23. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Um abraço para um brasileiro que torce para a Argentina, Lânio. Grande Lânio, tá escutando grande a gente, abraço. Cidadão, figura humana sensacional. Tem esse grande defeito, torce para a Argentina. Não, João Filho, não diga isso não. Ele torce para quem ele quiser, rapaz. Ele torce para quem ele quiser. Me diga uma coisa, você não se acha no direito de torcer pela seleção da França? Não, mas a minha Não, responda. Você não acha que tem direito a torcer pela França? Sim. Pronto, então ele também tem o direito de torcer pela Argentina. Tá bom. Qual o problema, né? Cada um escolhe torcer. Olha, a questão de torcer é igual a votar. Você, vou votar em candidato X, Y, Z, T. Meu amigo, o voto é seu. Vote em quem você quiser. A torcida é sua. Torça pelo time que você quiser. Tá certo? Pô, agora, vou te falar uma coisa boa aqui antes que eu esqueça. Parabenizar mais uma vez o vereador William Basílio, o Bilinha. Rapaz, porque tá confirmada a decisão do Campeonato de Futebol Amador de Juazeiro. Será domingo às 8 da manhã, Infante e Novo Horizonte. Lá na Arena Romeirão. Arena Romeirão. E o jogo será lá graças a essa ação do vereador Bilinha. Aqui a gente parabeniza aí e agradece até em nome dos clubes, né? Sim, e dos desportistas do futebol amador por essa conquista. Então vai ser a primeira final na nova Arena Romeirão do futebol amador. E tomara que Infante e Novo Horizonte, aliás, o Infante do meu amigo Lânio, que já me presenteou no passado com uma belíssima camisa do Infante. Sim. E a gente vai estar na torcida para ter uma grande decisão lá no próximo domingo. O vereador William Basílio e o seu irmão Luciano Basílio, muito bem articulados que são, fizeram essa articulação junto ao governo do estado. E aí, a arena vai estar liberada pela primeira vez para receber um jogo amador domingo. Parabéns, um abraço Bilinha, parabéns aí, boa sorte para as duas equipes. E abraçar o pessoal da ACA Júnior, na pessoa do presidente, o nosso amigo Nego. Um abraço pro Nego, parabéns aí pelo trabalho que realiza. Um abraço pro Popó também, tá ligado com a gente, grande Popó. Obrigado pela audiência aqui no Timaço da Vale FM. Olha só, gente, domingo tem Joá da Sorte. Primeiro sorteio, primeira edição do Joá da Sorte às 11 da manhã. Antes da decisão da Copa, você pode ganhar R$3.000 no primeiro ou segundo prêmio, R$4.000 subindo no terceiro prêmio. No quarto sorteio tem um Fiat Argo 0 km para você. Giro da Sorte, super especial, 40 prêmios do Giro da Sorte, R$500 para cada um, tudo isso com dupla chance. E quando você compra o Joá da Sorte, você ajuda a Casa da Esperança São Pio. Então não perca tempo, compre já o seu Joá da Sorte. Atenção, você que é do Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense, para você mesmo ou para presentear alguém com bom gosto. Sem dúvida alguma, a nova sensação do nosso comércio fica na Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde, número 494, no centro do Crato, onde você será muito bem atendido. Visite Glam Moda e sinta-se em casa. Bom, hoje sextou no Quintal Cariri, animação, boa música, aquela geladinha que você gosta, a sua bebida preferida, o seu petisco, o seu jantar, tudo no Quintal Cariri.
Avenida Castelo Branco. Hoje tem música ao vivo com Jonas Silva e logo depois Diogo Duarte, colocando todo mundo para dançar. Entrada franca lá no Quintal Cariri. Sabor e diversão, Avenida Castelo Branco, em Juazeiro do Norte, JF. Bom, deixe-me falar também para você que é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio. Procure a Dourados, folheados com garantia, melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante e quer banhar a sua mercadoria com segurança, então venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando sonhos em realidade. A Dourados fica na rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 3566-6119, WhatsApp da Dourados 99993-3031. Nosso amigo Isaac, lá de Portugal, tá dizendo que vai torcer pela Argentina. Muito bem. Tá aí mais um brasileiro torcendo pela Argentina. Grage Veículos, compra, vende, troca e financia seu carro com as melhores taxas. Lá é uma loja multimarcas, sempre com grandes modelos, carros revisados, com excelente procedência e a melhor negociação. Então, quer comprar um bom carro seminovo? Vai lá na Grage Veículos, que faz a melhor avaliação do carro usado na hora da troca. Você tem um carrinho aí, quer trocar? A melhor valorização do seu carro na hora da troca é lá na Grage Veículos, na Avenida Padre Cícero, 1215, em frente ao Teatro Marquise Branca, no bairro Salesianos. Informações 992088592. Confira os modelos no Instagram, @Grage Veículos. E é o seguinte, gente, 2023 vem aí, então matricule seu filho, sua filha no Colégio Compasso, na Rua Odilon Gomes, 474, do bairro Tiradentes. Uma estrutura muito bacana, professores altamente qualificados, uma escola pronta para atender aí o ensino do seu filho, da sua filha. Mais informações, 3571-0531. Conosco também Só Fumê Service, para você colocar aí revestimento fumê no seu carro, no seu apartamento, né, na vidraça da sua loja, enfim, cristalização de vidros, envelopamento. Você quer trabalho com revestimento fumê? É a Só Fumê, o melhor lugar, um excelente atendimento. Tem inclusive aquela película com performance de 10 anos de garantia. Informações 2156-6714 ou no WhatsApp 988054899. Lembrando que a Só Fumê do nosso amigo Edilson fica na rua José Marrocos, 408, bairro Salesianos, ali entre a rua Pio Décimo e a Leão 13. Bom, deixe-me falar também pra você um recado bacana. Você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Então a gente fala pra você da Gênesis Solar, que tem a solução. Faça o seu orçamento sem compromisso. Gente, condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. E você pode financiar 100% do seu projeto. A parcela fica equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Pode parcelar também no seu cartão de crédito em até 18 vezes. É verdade, viu? Um projeto que vale a pena para você e para sua família. Energia solar na sua casa é com a Gênesis Solar. Fala com o Luciano Carvalho, 981237956. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. Mandar aqui um abraço pro Pelado, grande Pelado, tá ouvindo a gente, juntamente com o Diassis da Comatel, Aldísio no Novo Crato, Tico Defunto, tá Vivinho da Silva acompanhando a gente. O Cícero Silva mandou um áudio aqui, eu boto no ar, JF? Aí o senhor é quem manda. Eu não ouvi antes, não. Rapaz, então eu boto no ar? Escuta primeiro antes. É? Então tá bom. Para não dar. Tá bom, você tá dizendo. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM e tem promoção de motosserras Steel, pulverizadores. Afinal de contas, a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel para a região do Cariri. Avenida Padre Cícero 2370 em Juazeiro. Eu vou botar no ar sem ouvir porque eu confio nele, Jota. Muito bem, vai lá. Vamos lá. Arrocha.
Eu também sou argentino, Marcos. Desde antes de começar a Copa. Sabia? Só tinha uma possibilidade de eu torcer a França. Era se ela fosse jogar contra o Brasil. Como ela vai jogar contra a Argentina, eu sou argentina desde quando o mundo é mundo, viu? Um abraço, bom programa. Tá vendo aí, ó, como tem muito brasileiro torcendo pra Argentina. Muito bem. Agora, Cícero Silva tá do contra, ele tá igual a você. Porque ele disse que só ia torcer pra França se fosse França contra o Brasil. Então, o Cícero Silva tá do contra, acho que tá pegando a mania do JF. Pois é. Bora, JF. Bom, estamos ao vivo também pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da pizzaria e hamburgueria Uval. Pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes. Faça o seu pedido. 988429514 é o número para pedidos. Um abraço ao nosso amigo Alexandre, irmão do Val, que diz que a Argentina vence domingo pelo placar de 1-0. Torcedores brasileiros que vão torcer para a Argentina. Tá certo. Sabe quem declarar... Tomara que eu vou torcer muito para que o Brasil chegue na final da próxima Copa do Mundo, porque daí eu faço questão de fazer uma pesquisa para ver quantos argentinos vão torcer para que o Brasil seja campeão do mundo. Ora, que bobagem, JF. Eu faço questão. Como é que tu vai fazer essa pesquisa? Se é bobagem, é minha, mas eu faço questão. Mas, homem, pelo amor de Deus. Eu vou esperar pacientemente 4 anos chegarem pra ter essa comprovação. Se eu votei ou não, só o tempo é que vai dizer. Agora eu vou dizer o seguinte, Churrascaria Mão de Vaca com a grande decisão, domingo tem um telãozão lá pra você assistir, sabe? Com toda a categoria, essa grande final, e tem promoção. Cerveja Amistel, direto de Amsterdã, R$ 6,90. Caipirinha dobrada. Olha, caipifruta com 50% de desconto para a grande final da Copa, além do melhor churrasco do Cariri e aqueles pratos que já conquistaram a nossa região. É na Churrascaria Mão de Vaca no próximo domingo. Tem outro áudio pra você aqui, JF. Não boto mais não. Só esse, tá bom? Não, bote não. Pra não atrasar o programa, vamos lá. Quem tá atrasando é o senhor. Boa noite, Marco Valério, João Filho, ouvintes do Vale Sport, que é o Adriano Dias. Adriano. Eu irei torcer pra França. Azul, vermelho e branco, as cores do Ilha Nova. Tá vendo aí? Você não está sozinho, Não estou JF. só, não estou só. Tem você e o Adriano contra uns 200 aqui. É verdade. A minoria sempre vence. Tudo isso em nome do Hotel Amoarama em Fortaleza, Casa do Caririense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas 85-3304-8900. Bom, eu vou falar do Hotel Amoarama, a Casa do Caririense na capital cearense. Faça a sua reserva, como o Marco acabou de falar, 3304-8900, operadora 85, melhor hotel de Fortaleza. Eu falo também da Fox. Para você que quer consertar o seu smartphone, iPhone, apresentou algum problema, não fique preocupado. A Fox tem uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja. Final do ano tá aí, para você presentear um smartphone novo, aquelas caixas de som aí dos mais diversos modelos e tamanhos. Fox em Crato, na Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro aqui de Juazeiro, e tem uma loja aberta para você agora lá no Cariri Shopping. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada no nosso canal no YouTube para ver o chat, se o pessoal tá colocando se vai torcer mais pra Argentina ou pra França. Vai lá, Rádio Vale FM 99 Oficial, tem um chat lá para você participar. É o nosso canal do YouTube. Aí você bota, tô torcendo pra França, ou então tô torcendo pra Argentina, ou então tô torcendo pra ninguém. A gente vai já fazer alguns registros aqui no nosso Vale Esportes, em nome também de Alfa Vidros Vidraçaria. Qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria tem cortinas de vidro, box, espelhos e esquadrias. Avenida Plácida Heraldo Castelo 320. Alfa Vidros, o WhatsApp 998125851. Você já falou da Madeireira Beira Rio? Deixei pra você, já. A Madeireira Beira Rio tem tudo pra você em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas, material elétrico, hidráulico, entrega na obra, madeiras direto do Pará. Meu amigo, a Madeireira Beira Rio cobre
dobre o preço da concorrência. É na rodovia Juazeiro Barbalha, 3512-5007 é o número fixo. WhatsApp, o delivery 99840-1976. Daqui a pouco tem notícias de casa, também do Guarani. Só rapidinho aqui, JF, o Renan tá dizendo o seguinte aqui no nosso canal no YouTube: não torcerei para nenhuma dessas duas seleções, mas o Messi bem que poderia ganhar para se consagrar de vez. Então, no fundo, ele tá torcendo pra Argentina, né? José Humberto, vou torcer pro Messi ser campeão. O Regival, ele tá vendo a gente lá em Brejo Santo, no nosso canal no YouTube, mas não colocou aqui qual seleção. Simone Alves coloca: estarei na torcida pela França. Também tem o João Bantim: acredito que a Argentina será campeã, pois ao contrário da França, vem subindo de produção durante a competição. E um abraço também pro pessoal da farmácia Timbaúbas, lá meu amigo Val das Tapiocas. Ele não vai torcer nem pela França nem pela Argentina, porque ele diz que só torce por uma seleção: Vasco da Gama. o Vasco. Muito bem. Tá certo? A Sele Vasco. A hora do timaço. A hora do timaço. Bom, são 18h38. Manda um abraço pra Bibi, rapaz, tá escutando a gente. Vou falar já do jogo de Bibi. Tenha calma, A hora rapaz. sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Nós estamos na preliminar, já tem o jogo principal. Muito bem. Ora, rapaz. E dizer que o nosso canal no YouTube tem oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria do Val. Sexta-feira combina com pizza, JF. Combina. Pô, diga aí como é que eu faço. 988429514 é o WhatsApp para pedidos. Entrega rápida, pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes. Entrega rapidinha, produtos de qualidade na Pizzaria e Hamburgueria Oval. Tá certo. Vamos primeiro com Guarani ou em casa? O que é que você manda? Quem decide é o senhor. Não, eu não vou decidir nada aqui. O senhor que decide. Eu tô de folga hoje. Eu também. Pronto. Vamos ficar em silêncio. Pronto. Vamos falar com a Luiz Vilar. Vai trazer informações do Ele disse que não decide, aí decide depois. Tá vendo Só aí? pra fazer charme, ó. Eu conheço esse JF. Tá vendo aí? Conheço essa mercadoria. A Luiz Vilar tá com a gente com informações atualizadas do ICA. A Luiz, me defenda, Luiz, pelo amor de Deus. Rapaz, JF, eu posso até lhe defender, mas no caso aí da final, eu sou argentina. Tá vendo aí? Aí fica difícil. É verdade. Mas boa noite pra você, JF, boa noite, Marco Valério, pro ouvinte que sintoniza a Vale FM, pro pessoal também que está aí no YouTube nos acompanhando, um abraço e obrigado pela audiência. Bem, o Icasa anunciou hoje a contratação de mais um jogador, né? Ontem, já no finalzinho aqui, viu, Marco Valério, do programa, a gente trouxe em primeira mão a contratação do zagueiro Samuel, de 24 anos, que estava na equipe do Baraunas, lá do Rio Grande do Norte. Ele tem passagens aqui pelo Ceará, no Sub-20 do Fortaleza, no Horizonte, no Tiradentes e também na equipe do União, ex-Brejo Santo, né? Que agora também é lá de Fortaleza. Ele tem 1,85 m de altura, a gente viu alguns lances do Samuel, alguns vídeos dele, é um cara que apoia bem por ali, também faz alguns gols de cabeça, né? Então, um jogador que deve ser interessante, claro, em vídeo é uma coisa, né? Na prática, às vezes é outra diferente, mas a gente torce, claro, que ele atue bem com a camisa do Verdão. E hoje pela manhã, o lateral esquerdo Jonathan, de 27 anos, foi a novidade pelos lados da equipe do Icasa. A última equipe dele foi o Grêmio Maringá, lá do Paraná. A equipe estava disputando o Campeonato Paranaense da 3ª Divisão. O Jonathan também tem passagens pela Portuguesa de Desportos, lá de São Paulo, no Bangu do Rio de Janeiro e também pelo Comercial de Ribeirão Preto, lá do interior de São Paulo. Então o Jonathan foi a última contratação anunciada pelo Verdão do Cariri, que já conta, Marco Valério e João Filho, com 11 jogadores anunciados, daqueles 20 que o Fabiano Rodrigues afirmou que já foram fechados, né, com a equipe para a temporada do ano que vem. Só para refrescar a memória do torcedor, quem são eles? Goleiros: André Pereira, aquele que estava no Campo Grande, e o Iago Rez, ex-Globo. Os zagueiros: Marlon, que já estava no grupo, e o Samuel, que eu acabei de falar. O lateral direito, Gustavo Silva, o Gustavo Cratense. Lateral esquerdo, Jonathan, que foi a última novidade. Volante, Sérgio Barros, que estava no São Paulo, lá do Rio Grande do Sul.
meia Alex Mineiro, que estava no Imperatriz do Maranhão, e os atacantes até agora confirmados foram o Juninho Rosa, que vem do futebol do Mato Grosso, o André Tavares, que vem do Parintins do Amazonas, e o Pingo, que estava no Torres Brasil, lá do Pernambuco. Foram até agora os jogadores anunciados pela equipe casiana para a Série B do Campeonato Cearense. JF e Marco Valério. Aloysio, um time praticamente todo novo, né? Pouquíssimos remanescentes. O Marlon, que você citou aí, zagueiro. O André, que já jogou no Icasa no passado. Mas jogadores, na sua grande maioria, que pela primeira vez vestirão a camisa do Icasa, pelo menos dos nomes que eu ouvi até agora, não é, Aloysio? É verdade, que tiveram aqui passagens pelo Icasa, Marcos, só o goleiro André, o zagueiro Marlon, que já estava no elenco, e o lateral direito Gustavo, né, que é aqui da região do Cariri, é da cidade do Crato. Então foram os únicos até agora que tiveram passagens pelo Verdão. E pelo que a gente vê também dessa lista, né, Marco, poucos conhecem o futebol cearense. Um que jogou aqui no Ceará, né, que tem boas passagens por equipes do Ceará, é justamente o zagueiro Samuel, né, que vem da base do Fortaleza, passou no Horizonte, Tiradentes, União. O restante você pode observar, né, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Paraná, enfim, jogadores que têm aí uma boa rodagem, mas que aqui mesmo no Ceará não tiveram passagens, né? Porém, isso não quer dizer lá muita coisa, né? O Icasa já montou outras equipes com jogadores de fora, que deu certo, né? Esperamos que dessa vez também dê, até porque o Marcelo Vilar é um grande nome, um grande técnico, e ele não vai querer qualquer jogador na sua equipe, né? Ele está participando dessa montagem do elenco e a gente está acreditando nesse trabalho e está bem confiante, até por conta dessa antecipação. O Icasa está bem à frente dos seus concorrentes, já com 11 jogadores anunciados no dia 16 de dezembro. Lembrando que a competição começa dia 5 de fevereiro, quando o Icasa enfrenta o Crato com o mando de campo da equipe cratense, né? Então, pelo menos diante do seu primeiro adversário, o Icasa tá aí uns 10 passos à frente, viu, Marco? Parabéns à diretoria do Icasa, parabéns ao Fabiano por esse trabalho aí, de realmente conseguir, né, já traçar um caminho. A gente vê que a coisa está sendo levada com muita seriedade. E é essa credibilidade que a gente tanto cobrava no Icasa, né? E que os nossos empresários possam ajudar mais, a própria torcida. Agora, para que esse apoio venha por parte da classe empresarial, política e do próprio torcedor como um todo, é preciso passar credibilidade. E é isso que a gente espera que essa nova diretoria possa resgatar no Icasa, a credibilidade que foi perdida ao longo dos últimos anos. Muito embora, apesar do Icasa ter tido um ano de 2022 ruim, mas o Icasa até que melhorou. Se a gente comparar com o Icasa de 3, 4, 5 anos atrás, quando a situação estava muito pior ainda, deu uma melhorada. Então, deu uma animada na gente e tomara que a coisa possa evoluir ainda mais. Você fechou aí com o Verdão, Aloysio? Fechei, mas a gente fica na expectativa pela liberação de mais um nome, viu, Marco? Então, eu fico por aqui, qualquer coisa chamo vocês, tá certo? Tem um recado aqui, eu não sei se é pra você, você que andou se identificando como torcedor da Argentina. Eu não quero confusão não, vou só colocar o recado de Jucimar Leite. Certo. Alô, Marco Valério, JF. Eu sou brasileiro. Eu torço Brasil, seleção brasileira. Eu não nasci na França, eu não nasci na Argentina. Eu nasci no Brasil. Único penta. E acabou-se. Então o Jucimar tá dizendo que não vai torcer pra ninguém. É assim, Aloysio? Rapaz, eu entendi o recado, mas o Brasil tá na final? Não. Eita. Eu acho que vai ter réplica. Eu também gostaria que o Brasil estivesse na final, viu? estaria torcendo pelo Brasil se estivesse na final, mas infelizmente não tá. Então, tem aqueles que vão escolher um lado, outros que vão escolher o outro, alguns vão ficar neutros, mas enfim, alguém tem que ser campeão, né? É verdade. Valeu, Aloysio, grande abraço, hein? Valeu, um abraço, Marco. O Aloysio já deu o palpite dele, acha que a Argentina vai ser campeã. JF, rapidinho antes do intervalo, aqui tá bombando, viu? O chat no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM Oficial,
Por exemplo, o Adiel diz que vai torcer pela França. O João Paulo diz que vai torcer pela Argentina. E diz, viu, JF, que quando os jogadores brasileiros estavam no auge, como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, os argentinos usavam sim as camisas do Brasil. Usavam? Eu nunca vi não, viu, João Paulo? Mas eu acredito em você. Jorge Humberto só mandou o alô aqui, acho que não vai torcer pra ninguém. Tarlisson Cruz diz: estarei torcendo pela Argentina. Aí o Renan colocou Vasco que anunciou o Pedro Raul. Pedro Raul que se destacou esse revelação ano do Campeonato Brasileiro, Goiás, né? viu? Fez muitos gols pelo Botafogo, foi pro Goiás, fez muitos gols pelo Goiás e volta pro Rio de Janeiro agora para jogar no Vasco. E pegando o gancho aí, você falou do Vasco, Marco, as informações ainda não confirmadas pelo Vasco é que Felipe Coutinho, que foi revelado pelo clube, está na Europa, se a memória não me falhar, no futebol da Inglaterra. O Felipe Coutinho pode voltar ao Brasil e vestir novamente João a camisa do não dê Vasco. essa esperança pro Val das Tapiocas não, João Filho. São Depois não se confirma e você fica iludindo o rapaz. São informações extraoficiais de que haveria uma negociação em andamento dessa investidora que está colocando recursos do Vasco e que um dos principais reforços seria o meia Felipe Coutinho, que joga no futebol da Inglaterra. Se tudo caminhar como a investidora quer, o Felipe Coutinho pode vestir novamente a camisa do Vasco. Bom, o Levi Basílio tá dizendo que domingo vai torcer pela França e coloca Argentina jamais. O Renan tá mandando um abraço pro Anderson Luiz, diz que joga muito. Que Anderson? Que Pedra joga na muito? rua e praga nos outros. João Filho, rapaz. Regivaldo Belém vai torcer pela França. Jamilson coloca: se sou em casa, vou torcer pro Guarani ser campeão. Gosto do Messi, espero que ele faça 2 gols, mas quero que a França faça 4. Olha aí, rapaz, o Jamilson. Danilo Freire coloca Argentina campeã. Tá aí, portanto. Mas que, na verdade, resumindo, será um duelo de gigantes no próximo domingo. Duas seleções que fizeram por onde chegar à final. A Argentina vem de uma final recente, 2014, estava na final, perdeu para a Alemanha, né? Perdeu para a Alemanha. A França é a atual campeã, está em busca de um bicampeonato. Enfim, será um jogaço de bola. Assim a gente espera que seja um belíssimo espetáculo de futebol e que vença quem assim merecer, se a Argentina ou França. Eu gostaria que a França fosse campeã, como venho dizendo aqui antes da Copa começar. Mas não é sempre como eu quero. Vamos deixar a bola rolar. Tá certo, JF. Eu vou assistir o jogo. Quem for campeã, que apresente o melhor futebol. Se a França ganhar, eu não vou comemorar. Se a Argentina ganhar, muito menos, que eu sei que os argentinos não gostam de nós. A gente que trabalha com futebol, a gente fica feliz pelo espetáculo, pelo bom futebol que as duas seleções acredito que vão apresentar domingo. Pois vamos pro intervalo comercial, porque daqui a pouquinho... Sabia que vai ter um jogo em casa e Guarani amanhã, JF? Vai? Vai. Legal. Daqui a pouco eu vou falar desse jogo. Você vai trazer mais informações. E já também, Antsu, com as notícias do Guarani aqui no Vale Esportes. A gente volta já. O Joada Sorte Cap na sua primeira edição está imperdível. Tem carro e muito dinheiro. No quarto sorteio tem um Fiat Argo 0 km. É isso mesmo, um Fiat Argo zerinho direto pra sua garagem. E mais R$3.000 no primeiro e segundo sorteio, R$4.000 no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte tem 40 prêmios e R$500. Tudo na dupla chance de ganhar. Só custa R$10. Comprando o Joada Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Joada Sorte Cap. O Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10.000 em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Atenção para as promoções do Natal Beira Rio. Cerâmica Riviera Branca, 54 por 54 tipo A, 23,90 o metro. Cerâmica Riviera Branca, 37 por 59 tipo A, 26,90 o metro. Cerâmica Traffic Stone, HD 54 por 54 tipo A, 24,90 o metro. Preços para pagamento à vista ou Pix, válidos até 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque da promoção. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. WhatsApp 998401976. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Olha só, gente, no café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, tem a linha integral, a saborosa massa para pastel tasquinha, produtos de qualidade Panebom Pão Nosso. Agora, JF, se o cara tiver a fim de comer um hamburgão, aí é fácil. Daquele delicioso que atende pelo nome de Baleia Burger, como é que faz? Fácil demais, 988-380548. Repita pra eu anotar aqui. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço do Cariri. Um abraço pro Arlindo, Baleia, toda a equipe, 988380548. 88380548, coloca o 9 na frente para você pedir o melhor hambúrguer na região do nosso querido Baleia Burger. Bom, daqui a pouquinho notícias do Guarani, que teve um veterano, né? Hoje lá no CT Raimundo Macedo, que é o nome do CT do Leão do Mercado. E daqui a pouco a Luiz vai voltar, porque o Icasa anunciou, tem mais uma informação do Verdão do Cariri. Coisa boa. A Luiz vai voltar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos trazer Quilmer de Campos, até porque nesse nosso bate-papo, para quem você vai torcer domingo, ninguém sabe por quem o Quilmer de Campos torcerá, porque ele fala fluentemente francês, mas é colecionador das camisas da Argentina. E agora, grande Super Quilmer, boa noite. Bonsoir. Je ne sais pas parler français. Bonsoir. Monsieur Marco. Para você também. Pois é. Agora, você morou tem que separar o quanto seguinte. tempo na França, Quilmer? Bonsoir, Beveni. É, e bonsoir, bienvenue. Exatamente. Ei, Quilmer. J'ai habité un an en France, à sud de France, à Montpellier, monsieur. É, o Quilmer morou na cidade de Montpellier. Agora, quanto tempo tu passou por lá, Quilmer, fazendo raiva no povo? Eu falei. Je habité un an. Je habité un an significa que eu morei um ano. Morou um ano. Ah, muito bem. Entendeu? Então acho que ele vai torcer pra França. Não, vou torcer pra Argentina. Agora você tem que separar o seguinte: os que torcem a Argentina eventualmente e os que torcem a Argentina de coração, toda a vida. O Lânio, eu tenho certeza que ele não é o eventual. Ele sempre foi e será Argentina, né? O Lânio, você, isso aí a gente tem como comprovar, porque o Quilmer tem um bocado de camisa da Argentina, né? Eu tenho uma coletânea. Eu tenho um amigo em João Pessoa
que desde quarta-feira que ele tá nervoso, chorando, porque a Argentina não vai ser campeão. Tenha calma, ó. É um professor que é louco pela Argentina. O jogo nem aconteceu ainda, como é que ele sabe? A casa dele é pintada, ele tem 2 filhos. Um chama-se Daniel Passarella, o outro Mário Kempis. Que isso? Ele é louco, alucinado pela Argentina. Desde quarto que ele me liga. Agora eu faço como disse um amigo meu ali chamado Anderson Luiz. Aí é loucura. Aí também é demais, né? Aí é loucura, viu? Não, João Filho, você tem que respeitar. Você não torce Palmeiras. Se eu quiser dar um menino, não seria o meu mestre. Você não torce Palmeiras, João Filho. A casa dele é pintada de Argentina. Ele teve 2 filhos. Um é Daniel Passarella e o outro é Mário Kempis. Pronto, e se nascer mais 2, um vai ser Lionel, o outro vai ser Diego. Não, acho que ele já fechou a conta. Aí, menina não nasceu. O Lânio tá me confirmando aqui que o nome de um dos filhos dele é Lionel. Ele me disse, ele mora em João Pessoa, é o Eládio, ele é professor. Ele, desde que começou a Copa, ele só usa camisa da Argentina. De manhã, de tarde, de noite pra dormir. Diz que até pra tomar banho, toma banho com a camisa da Argentina. O nome do filho do Lânio é Lionel Ronald. O Ronaldo Angelim tem o nome de um filho do ex-jogador da Holanda, né? Não, é Riquelme. O Ronaldo Angelim. É o nome do filho do Angelim é Riquelme? É Riquelme. Não, Riquelme? Não, é nome do zagueiro, é Ronald, não? Ronald, que era o Ronald Koeman. Ronald Koeman, é isso mesmo. O Antônio Félix, de saudosa memória, o filho dele, Samuel Lineker, lembra um jogador inglês, né? Lineker, né? Gary Lineker. Gary Lineker, que foi um grande artilheiro da seleção inglesa naquela Copa de 90, foi o Lineker que mandou Camarões embora para casa, que Camarões ia avançar para a semifinal na Copa da Itália. Aquele épico jogo, o goleiro da Inglaterra, Peter Shilton. E o atacante... Ô, Kilber de Campos, agora trazendo aqui pra nossa realidade. Ceará tá levando rasteira aí dos clubes, né? O Ceará levou rasteira do Bruno Pacheco. Atenção, o Fortaleza acaba de contratar Bruno Pacheco, lateral esquerdo, que foi do Ceará. Igor Cariús, primo do homem, primo do Edson Cariús, também não vem mais pro Ceará. Assinou com o Esporte Clube do Recife. O Ceará se apresentou agora à tarde, um filho. E jogadores que já colocaram preto no branco. O zagueiro Thiago Panhussá, o volante Arthur Rezende, o volante Kaique Santos e o meia Jean Carlos. Outro que fica no Ceará é o Michel Macedo, lateral, fez 30 jogos com a camisa alvinegra e fica. Agora Igor Cariús não fica e o Bruno Pacheco colocou o vermelho, azul no branco e assinou com o Fortaleza. E o Sérgio Alves ontem, nas redes sociais, posou com a nova camisa do Ceará. Para quem não sabe, essa camisa é muito bonita e lembra aquela camisa de 94, quando o Ceará foi para a final da Copa do Brasil e perdeu para o Grêmio. Branca, com detalhes em preto nas mangas e a listrada preta e branca, que na época tinha o patrocínio da construtora Nossa Senhora de Fátima. Camisa que foi lançada e já se encontra à venda nas principais lojas do Ceará Sporting Clube dos shoppings aqui na capital. Com relação ao Fortaleza, o Fortaleza desistiu de emprestar Robson ao Coritiba. O Fortaleza tenta a renovação de contrato de Caio Alexandre, parece que vai dar certo. Esse Caio Alexandre, um detalhe interessante, diretores do Fortaleza descobriram que tinha um brasileiro bom de bola jogando no Canadá. Porque quem é que assiste o futebol do Canadá? Eu nunca vi. E esse cara joga no Vancouver, veio para cá, deu conta do recado, Fortaleza quer renovar com ele, e o Vancouver, que é o time de futebol, disse que não aceitariam a renovação, o prolongamento de contrato e sim a venda. 13 milhões de reais. Só que o Fortaleza está tentando demover o Vancouver dessa história e prorrogar o contrato por mais um ano. E o Valentim De Pietri, o garoto que foi revelado no futebol da Argentina e joga aqui no Fortaleza, deve fazer o caminho de volta. O De Pietri tem boas opções para retornar ao futebol argentino, é jogador do Fortaleza e o Fortaleza deverá emprestá-lo. E uma notícia de última hora, o Ferroviário acaba de despachar 6 atletas. Eram 21, 6 atletas acabaram de assinar o distrato.
A diretoria ainda deve se pronunciar agora à noite o porquê e os porquês que esses jogadores foram dispensados, e a relação, o nome de cada um deve pintar daqui a pouco no site oficial. O certo é que o Ferroviário faz amistoso amanhã contra o Sub-20 do Fortaleza, dia 23 contra o Potiguar de Mossoró e dia 30 em Mossoró, na Terra do Sal, contra o Potiguar de Mossoró. O meu amigo Eládio, lá de João Pessoa, tá mandando aqui um recado, tá nos ouvindo via internet, e eu esqueci de dizer que na casa dele os pratos são pintados de azul e branco, os copos de azul e branco, e toda a rouparia da cama dele é azul e branca. E ele disse que não é doido, viu, João Filho? Um abraço, boa decisão de Copa a todos. Aqui da capital foi Quilmer de Campos para o timaço da Vale. Valeu, super Valeu, Quilmer. grande Quilmer. Um abraço pra você. Grande Quilmer, um grande De abraço. Melo hein? Campos. Quilmer de Melo Campos. Do Brejo Santo pro mundo. Pro mundo. Com passagens por Montpellier. Fazendo escala em Montpellier. Mas vamos atualizar também o torcedor do Guarani, lembrando o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Inscreva-se, dá lá o joinha, ativa as notificações. Oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria do Val, que fica aqui na Avenida Carlos Cruz, né? Aqui na linha férrea. Beirando a linha. Beirando a linha, ali é esquina com Todos os Santos, né, João Filho? Não, não é Todos os Santos, não. Não. Pio Nono. Não, Todos os Santos, Todos os Santos? É Todos os Santos. Carlos Cruz com Todos os Santos. Excelente atendimento. Lá tem um telãozão também. Eu pensava que era outra rua, que é da Escola São Marcel. Não, é uma rua antes. Uma rua antes. A São Marcel é antes da São Paulo, ela é pra cá. Ah, tá. Então tá bom? Tá é na Todos os Santos. E o número pra ligar? 988429514, ou você liga, manda mensagem no WhatsApp, faz o pedido, recebe rapidinho. E um abraço pro grande Alexandre. Um abraço pro Alexandre o Grande. Tá lá ouvindo a gente. Alexandre e seu irmão Val. Bora falar então do Guarani, Leão do Mercado, que hoje trouxe uma velha novidade. É assim, Anderson? Boa noite. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. É justamente um jogador que já tem várias passagens pelo Guarani. Já vestiu a camisa do Guarani o ano passado, nos 2 acessos do Guarani, tanto da terceira pra segunda, da segunda para a primeira divisão, e agora vai vestir a camisa novamente do Rubro Negro Juazeirense nessa primeira divisão do Campeonato Cearense, que é o experiente volante da Silva. O interminável da Silva. 31 anos apenas, João Filho, o da Silva tem. Engraçado, a gente tem a impressão que o da Silva tem uns 38 já, 31. Ele deve ter chegado por aqui muito jovem. Eu faço como dizia Miradaço. Da Silva jogou com Birubiru no Corinthians. Rapaz, há 10 anos atrás, mais ou menos, o da Silva estava no Icasa. Inclusive, quando ele chegou aqui, jogava até de lateral direito. Não sei se você vai lembrar, Anderson, você era muito jovem na época. Teve uma Série B de Campeonato Brasileiro. Eu lembro, teve Série C também. Ele teve aqui numa Série C do Icasa. Eu me recordo conseguiu acesso. Uma Série B dele que foi muito boa com o Icasa também. Agora, ele é um jogador assim, que tem um custo-benefício muito bom. Porque não é um atleta de salário tão alto para os clubes do Cariri, mas ele sempre dá conta do recado, né, Anderson? Sim, e tem a cara do Guarani, aquele jogador de garra, determinação e conhece muito bem a torcida rubro-negra, tá de volta, e justamente sobre essa experiência nova no Guarani que ele vai falar conosco agora dentro do Vale Esportes. Fala, essa é a diretoria a oportunidade de estar vestindo a camisa do Guarani novamente. Tínhamos proposta de outras agremiações, tivemos aí tanto eu quanto o Thiaguinho que tá vindo aí, o próprio Ismael aí. Mas a gente optou em ficar aqui, temos confiança. O Guarani é diferente, o Guarani é carinhoso. O Guarani a gente sabe que todo mundo ajuda, as portas se abrem. E a gente pede aí a quem puder ajudar mais e mais aí o Guarani, possa estar junto conosco, porque a gente espera fazer uma boa competição. Sabemos da dificuldade que é essa primeira partida contra o Ceará. É a responsabilidade toda deles, a verdade é essa. A gente sabe a dificuldade que é. O Guarani vai trabalhar os pezinhos no chão aqui para poder fazer o melhor possível para alcançar os primeiros 3 pontos. Você já conhecia o Renato? Como fez o primeiro contato com o treinador? Não conhecia, mas se está aqui, algo bom ele tem. Ninguém iria trazer uma pessoa que não fosse capacitada para estar aqui, respeitar o trabalho dele, dar sequência e acreditar que tudo vai dar certo. Sobre a questão do bid, semana que vem o Guarani já negociou com o atleta, com o Iveson, que tinha aquele questão travada do Guarani do bid. Agora conseguiu negociar já, segunda ou terça-feira, o Guarani já começa a regularizar os atletas para o início da primeira divisão do Campeonato Cearense.
Maravilha, boa sorte pro Da Silva em mais uma passagem com a camisa do Guarani de Juazeiro, que possa se adaptar aí ao estilo de trabalhar desse novo treinador do Guarani e essa nova rapaziada, caras novas nesse time do Leão do Mercado para 2023, Marco. Boa sorte, né? Que os representantes caririenses tenham um ano melhor no ano que vem. O Guarani teve um ano bom, conseguiu acesso. O Barbalha também, aliás, o Barbalha anunciou recentemente o treinador Rony Araújo, né? Boa sorte aí pro Rony, já trabalhou no Icasa, no Guarani, no próprio Barbalha, no Crato, enfim, nas equipes aqui da nossa região. Boa sorte pro Rony. Barbalha que inicia seus trabalhos na próxima segunda-feira, 19. O problema do Barbalha é a falta de grana para fazer boas contratações. E aí cabe à diretoria do Barbalha encontrar um meio, né, de montar uma equipe competitiva, né? O Barbalha que tem também como principal objetivo manter-se na primeira divisão do Campeonato Cearense. E como até falou o Delton Sá, eu estava aqui no programa ontem ouvindo, evitar o tal do quadrangular da morte, né? É a grande missão da primeira fase, tanto do Barbalha como do Guarani, porque evitando o quadrangular da morte, você não só já evita a possibilidade de ser rebaixado, como se credencia a algo mais dentro da competição, que é buscar aí uma classificação até, quem sabe, para uma Série D de Campeonato Brasileiro para o ano seguinte. E é esse o objetivo também do Guarani, né, Anderson? Sem dúvida nenhuma. O Guarani está organizando a casa, já tem 19 jogadores contratados e alguns jogadores que vieram do time do Campo Grande para compor esse elenco. Hoje o elenco do Guarani tem cerca de 26 atletas. Já pensando nesse campeonato cearense, ainda faltou chegar mais um goleiro e mais 2 zagueiros. Aí sim fecha esse primeiro momento de contratações. Como o próprio técnico disse, o Renato falou, nunca é tarde, nunca se fecha o mercado para essas contratações até durante o campeonato. O Renato pode sentir necessidade de contratar um ou outro atleta, mas para o início do campeonato cearense, o Guarani vai fechar esse ciclo de contratações. E no finalzinho, deixa eu mandar um forte abraço pro meu amigo Gonçalves, que tá lá no dia a dia do time do Guarani e tá acompanhando o Vale Esportes. Valeu, obrigado, Anderson. O Icasa soltou mais um nome. E quem vai soltar a informação é o grande Aloysio Vilar. Arrocha, Vilar. É isso, muito bem, Marco. De volta aqui no Vale Esportes, já que o Icasa há 15 minutos anunciou mais um nome, viu? 12º contratado para a temporada de 2023. E é um volante, olha, pra lá de experiente. Hércules, 38 anos. Ele disputou a Série B do Campeonato Cearense deste ano pelo Guarani de Sobral. Acredito que vocês vão lembrar dele. Antes, ele esteve no Fluminense de Feira e ano passado estava no Atlético Cearense. Mas ele também tem passagens pelo Horizonte, também pela equipe do Iguatu, todas aqui no Ceará. O Hércules, portanto, é a última contratação anunciada pela equipe do Icasa, 12º nome. Tá bonito de se ver, viu, Marco? Esperamos que esse trabalho antecipado possa ter a recompensa lá em fevereiro. Valeu, Aloysio. Bom fim de semana pra você, tá certo? Pra você também, pro JF, pro Anderson e pra todos os nossos ouvintes. Segunda-feira a gente volta com muito mais do Verdão. Tá legal. Antes, vai torcer pra quem domingo? Argentina. Argentina também. Tá vendo aí, JF? É mais um torcedor pela Argentina. Deixa eu lembrar aqui, pra gente finalizar o programa, vai ter um racha. Sim. Amigos do Paulo. E sabe quem vai participar? Quem? Bibi da São Benedito e Galeguinho do Sofá também. Muito bem. Grande Bibi. E tem mais. No racha o pessoal vai vestir um time a camisa do Icasa e no outro time a camisa do Guarani. Diga aí qual time que Bibi vai jogar? Bibi vai jogar pelo Icasa. Pelo Icasa. Agora Galeguinho do Sofá, que é o grande amigo dele, vai ser adversário. Jogará pelo Guarani. Vai jogar pelo Guarani. Vamos saber como é que vai ser o resultado desse jogo, né? Diz que tem música ao vivo depois, rapaz. Que tem uma gelada lá depois, viu? A rapaziada possa bater uma bolinha aí, aquela diversão bacana de fim de ano. Sucesso aí no jogo de amanhã. Tá certo. Valeu, Bibi. Grande abraço. Boa diversão. Pra fechar aqui, JF, sim, o Tiarlisson dizendo que o filho dele, Matheus, mandou uma mensagem aqui no nosso canal no YouTube, estará torcendo pela Argentina. O Venaldo diz, o Flamengo é minha única seleção. E a Aline diz, nem Argentina nem França.
A minha seleção, o Mengão, foi campeão de 2 Copas este ano, Libertadores e Copa do Brasil. Tá bom assim, JF? É bom, você tá dizendo, né? Não, quem tá dizendo é a Aline. Eu tô apenas lendo o que ela disse, rapaz. Esse JF pega no meu pé, né, rapaz? Você trouxe manchete que o Mundial de Clubes vai ter um novo Marrocos. formato, né? Vai ser no Marrocos. Não. No próximo Mundial, né? Esse que vai ter agora em fevereiro do ano que vem... Vai ser em Marrakech, é o Marrocos, mesmo né? formato dos anteriores. Mesmo formato dos anteriores. Vai ter a participação do Flamengo, do do Real Madrid. De outras equipes também, de outros continentes, no caso, né? Os campeões de cada continente vão se encontrar para fazer o Mundial. Já a partir do próximo é que vai aumentar o número de clubes, né? É verdade. E já começa até a se comentar, né? Se o Real Madrid vai com força máxima ou não. Porque tem jogo da Champions contra o Liverpool muito próximo da data. Tem a final da Copa do Rei, que o Real Madrid vai jogar. E você sabe que o torcedor e o clube europeu, ele não dá o valor ao Mundial que nós, sul-americanos, damos. É verdade. Porque para eles, ser campeão da Champions já é ser campeão do maior torneio do mundo. Então, eles olham assim, não é que eles não queiram ganhar, mas eles não se esforçam tanto. Não tem interesse, né? Ganham. Como a gente dá a vida por esse campeonato, né, JF? Pra você ter ideia, a primeira conquista do Chelsea em campeonato mundial foi a desse ano, né? Que venceu o time do Palmeiras desse ano. Foi a primeira conquista do Chelsea, de Mundial de Clubes. E hoje comemora-se o aniversário da conquista do Corinthians. 10 anos. 10 anos. Que pela última vez um clube sul-americano ganhou de um clube europeu. Que foi justamente em cima do Chelsea da Inglaterra, né? Exatamente. Foi 1-0 o gol do Paulo Guerreiro, né? E pra vocês terem ideia, eu tava até vendo uma matéria hoje, o Chelsea nem jogou com força máxima aquela partida contra o Corinthians. O Oscar, o brasileiro Oscar, na época era titular absoluto do Chelsea, não foi nem escalado. Quer dizer, como eles realmente, às vezes, não jogam com força máxima. O Corinthians não tem nada a ver com isso, foi lá, ganhou o título, é bicampeão mundial, parabéns, né? O Inter também já foi campeão mundial nesse formato. O São Paulo em 2005, porque daí para trás é aquela chamada Copa Intercontinental, mas que muitos consideram também como um campeonato mundial. Com a última informação do mercado da bola, o Grêmio iniciou conversas, Marco, para tentar a contratação de Luiz Soares, atacante uruguaio Luizito Soares, que esteve na Copa do Mundo, pode, quem sabe, aí pintar um acordo com o Grêmio. O Grêmio que confirmou o Michael, né? Ex-Flamengo, tava tá fora acertado do Brasil, né? com o Grêmio aí, né? E grande contratação do Grêmio, viu? Sim, o Michael grande é um bom jogador e pode pintar também, quem sabe, Luizito Soares jogar no futebol brasileiro. Racha de Paulo. Vamos embora? Vamos embora. Lembrar mais uma vez o Racha do Paulo. Não, já falei, Bibi? Pronto, aí. Falando de novo, Bibi esqueceu o que eu falei. E é porque ele tá aqui no programa. Valeu, gente. Um grande abraço, bom fim de semana, boa final da Copa.